Olá, terceiro ano. Hoje, segunda-feira, nossa aula, né, do dia 31 de maio, estamos encerrando esse mês, e a nossa aula de hoje seria da disciplina de Geografia. Mas como nós encerramos os assuntos do capítulo 1 e 2 do livro, a nossa aula hoje foi trocada para a aula da disciplina de Ciências, tá? Então, vocês vão precisar do livro, tá certo? Porque a de vocês de ciências é hoje, a dos meninos tem hoje, né? Tem na quarta também, né? Então, os meninos que estão na modalidade presencial, eles vão ver também. Então, eles vão ver também, né? E só para a gente poder falar também, nós, ultimamente, né, falamos sobre a água, né? Os conteúdos do nosso livro de ciências foram referentes à água. Então, a gente já viu os estados físicos da água, a gente já viu como é que funciona o ciclo da água, né, que vamos dizer que seja um passeio, né, que a água faz pela natureza. E nós vimos na última aula falando sobre o desperdício de água, né, como é que a gente pode evitar tanto desperdício, né? E a gente viu que tem coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia para poder evitar esse desperdício, né? Fechar o chuveiro enquanto se ensaboa, fechar a torneira enquanto escova os dentes, ou enquanto lava, ou enquanto ensaboa as mãos, ou enquanto você está ali ensaboando um prato ou uma roupa, não é? Varrer as calçadas ao invés de lavar, lavar o carro com balde ao invés de lavar com mangueira. Então, todas essas formas são formas de economizar água, né? Mas em muitos lugares do mundo, né? Apesar de aqui no Brasil a gente falar dessa questão do racionamento da economia de água, tem muitos lugares no mundo que as pessoas têm uma água de péssima qualidade. E o pior, que é a única água que elas têm. Então, elas terminam usando essa água para tudo, inclusive para beber, né? Então, a gente, né, hoje, vocês vão colocar, né, as doenças transmitidas pela água contaminada, página 63. Nós podemos, se a gente tiver, né, claro, contato com água contaminada, a gente pode ter vários tipos de doença. Desde uma diarreia, que a gente às vezes acha, né, que é porque comeu alguma coisa que estava estragada, e até coisas mais sérias. Antigamente, quando as pessoas elas não tinham meios para poder tratar a água, o que era que acontecia? Muitas pessoas morriam por conta da água que sempre tinha alguma coisa, tinha uma bactéria, tinha um vírus nessa água, e fazia com que muitas pessoas adoecessem, né? Então, essa água muitas vezes ela não era distribuída com os devidos cuidados, e era aí que as pessoas adoeciam. E em muitos lugares, as pessoas não tinham abastecimento de água, então elas iam, utilizavam a água de alguma fonte que elas tivessem perto. Poderia ser um rio, um lago, né, uma lagoa, e fazia, muitas vezes essa água estava contaminada, né? Poderia ter fezes, poderia ter algum resíduo químico, poderia ter lixo. Então, isso fazia com que essas pessoas adoecessem. Hoje em dia, nós temos, né, o sistema para poder tratar a água. E esse sistema, aqui em Pernambuco, né, a empresa responsável por tratar essa água é a Compesa, né, que é a Companhia Pernambucana de Saneamento e Água. Então, ela é responsável, né, a água, ela precisa passar, né, precisa de alguns componentes, passar por alguns processos, para que ela possa chegar limpa até a nossa casa, né? Então, a água, ela recebe cloro, ela também recebe cloro, né, para que os micro-organismos possam ser mortos. A água recebe flúor, né, porque de acordo com o Ministério da Saúde, a gente precisa, né, desse flúor na água para que os nossos dentes não sejam prejudicados, né, por conta da quantidade
de substâncias que a água recebe lá na estação de tratamento. E essa é uma época, né, de chuvas. E essas épocas de chuvas é muito comum as pessoas terem contato com água, né? Por quê? A gente sabe que muitos lugares enchem, né? Então as pessoas precisam colocar o pé na água e tem gente que diz assim: "Ah, mas eu apenas pisei naquela poça d'água, então eu passei por aquele alagamento". Mas para a gente poder adoecer por conta da água, não é preciso somente a gente beber água contaminada, não. Nós temos os poros, né, que são os buraquinhos bem miudinhos que a gente tem na nossa pele, que é por onde saem os pelinhos. Então, a gente, né, quando se tomar banho com essa água, se pisar nessa água, essa água ela pode entrar no nosso organismo pelos poros também, e assim prejudicar a nossa saúde, certo? E vocês têm aí algumas dessas doenças, tá? Deixa eu só passar aqui para vocês verem. Diarreia infecciosa. Aí tem gente que diz assim: "Ah, eu acho que eu estou com diarreia porque eu comi algo que não me fez bem". Às vezes pode ser por isso também, mas também a água contaminada provoca isso, tá? Então, ó, diarreia infecciosa, acompanha aí, tá lá no finalzinho da página 63. Ó. Tem assim: é uma doença muito comum em crianças, causada por micro-organismos presentes em água não tratada. É caracterizada pelo aumento de evacuações e pela perda da consistência, né? Muitas vezes que tem crianças que têm fortes crises de diarreia, né? Elas vão no banheiro várias vezes, então elas sentem cólicas, elas sentem enjoos, né? E isso termina fazendo com que a criança ela perca um pouco, né, as forças, né? E tem uma que é muito comum que as pessoas pegam porque pisam na água ou pisam no lugar que esse animal aí urinou, e a gente não vai saber, né, onde foi exatamente que um rato passou e urinou. Então, ó, na página 64, a gente tem aí a leptospirose. É uma doença causada por bactérias, transmitidas pela água contaminada pela urina de certos animais, principalmente pelo rato. Essa doença é comum após enchentes, pois as pessoas são obrigadas a ter contato com a água suja. Os principais sintomas são dor de cabeça forte, febre alta, calafrios, vômitos e dor nos músculos. Ela também pode deixar olhos e peles amarelados ou olhos vermelhos e provocar dor abdominal, erupções na pele e diarreia, chegando assim a seu estado mais grave. Sem tratamento adequado, a leptospirose pode se agravar, chegando a causar a morte. Então é por isso que é bom a gente evitar andar descalço, né? Se a gente tiver alguns caminhos, a gente for andar para algum lugar, e tiver outra alternativa, outro caminho que a gente não vá pisar em água, então vai ser melhor, né? Vai ser até mais seguro para a nossa saúde. Porque a chance da gente se contaminar com essa doença, né? Ou até com outra mesmo, vai ser bem menor, né? Já que a gente não vai enxergar exatamente onde o rato foi lá e fez o xixi dele. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? E a gente sabe que nas épocas das cheias, na época das enchentes, os bueiros, né, ficam muito cheios, então é muito comum que os ratos saiam, né, de suas tocas. Então aí eles vão urinando pelos lugares e a gente não tem como ver. Aí a gente vai, pisa nessa água, essa água está contaminada, olha aí o problema, né? Tem a esquistossomose também, que é conhecida como a doença do caramujo, tá? Vocês têm aí, ó, esquistossomose. Também é chamada de doença do caramujo. É causada por vermes parasitas. A infecção ocorre quando entramos em contato com a água contaminada, com as larvas do verme, que penetram diretamente na pele e entram na corrente sanguínea. Os principais sintomas dessa doença são diarreia, emagrecimento, dores na barriga,
que aumenta muito de volume, que é o que a gente chama de barriga d'água, e problemas em vários órgãos do corpo. Aí tem assim, observe o ciclo do parasita. Então, a pessoa, né, tem aí, ó, no meio ambiente, vocês acompanham aqui a setinha água, os ovos se transformam em miracídios, que nadam até encontrar o caramujo. Miracídio penetra no caramujo e nele se transforma em cercaria. Ó. Aí a pessoa tá lá, ó, foi, né, uma pessoa, por exemplo, tomou um banho de rio, essa água estava contaminada. Olha depois o que é que acontece. A pessoa fica assim, né? Então, muitas vezes, tem esses parasitas, eles são eliminados através das fezes, né? Então, por isso, também que antigamente muitas pessoas se contaminavam mais, porque quando as pessoas tinham menos saneamento do que hoje tem, então as fezes ficavam muito expostas. Então, quem pisasse numa fezes de uma pessoa que tivesse contaminada por essa doença, ou se pisasse no local onde tinha as fezes dessa doença, as pessoas se contaminavam bem mais rápido. Mas assim mesmo, tem muitas pessoas que ainda, né, se contaminam com isso, tá? Todo mundo sabe, né? O caramujinho, todo mundo já viu, né? Então, ele, né, tem todo o ciclo da evolução dele para poder, né, ele se desenvolver. Temos também a hepatite, né? Olha os sintomas da hepatite. Nós temos aqui, ó, na tela. Urina escura e fezes claras. Dor de cabeça, mal-estar. Dor nos músculos e nas articulações. Dor no abdômen direito. Pele e olhos amarelados. Perda do apetite e emagrecimento, né? Então, ela pode, a gente, inclusive você já deve ter ouvido alguém falar assim, ah, fulano teve hepatite A, teve hepatite B. Ela pode ser A, B, C, D e E, tá? Então, aí vai depender dos níveis, né? É uma doença que ataca logo o fígado. Vocês estão vendo aqui, ó, o órgão em destaque, certo? E o fígado, ele é um órgão importante do nosso sistema digestório. Então, essa doença, quando a gente tem, né, se a gente tiver essa doença, ataca logo o fígado. Então, já começa a prejudicar daí, né? E temos uma que é depois da leptospirose, ela é uma das mais conhecidas, que é a cólera. Aqui em Pernambuco, vamos botar, eu acho, uns 20, 30 anos mais ou menos, teve um surto de cólera, né? Por quê? Muitas pessoas não tinham água tratada em casa. Então, essas pessoas bebiam a água que chegava, né, pelas torneiras sem o tratamento adequado. E a gente, para poder beber água, a gente precisa beber a água, é uma água de boa qualidade, água mineral. Se a gente não tiver condições de comprar água mineral, a gente tem que ter um filtro em casa para poder filtrar essa água, ou devemos ferver essa água para poder tirar todas as impurezas, né? E a cólera foi uma doença que matou muita gente, viu? Inclusive, tem até uns filtros de barro que foram distribuídos para muitas pessoas na população, né? Para que essas pessoas pudessem filtrar água em casa, para ver se acabava, porque essa não foi pior do que agora na Covid, mas foi um surto muito grande dessa doença. Então, tem aí, ó. É uma infecção intestinal aguda causada pelo Vibrião colérico, que é uma bactéria que causa diarreia e vômito em abundância. Devemos fazer reposição de líquido para o corpo, evitando a desidratação e tomar a medicação adequada para combater a doença. Aí tem, ó, para evitar doenças transmitidas pela água, devemos ter os seguintes cuidados: ter sistema de distribuição e de tratamento de água eficiente. Tem gente que diz assim, a água saiu da Compesa, veio para cá, ela está limpa. Não, porque essa água, ela pode ter sido contaminada no caminho, né, pelos canos. Então, ter sistema de esgoto, evitando a contaminação das águas, né, isso aí é o que a gente chama do saneamento básico.
Então, lugares que as pessoas não têm coleta de esgoto, ficam com o esgoto a céu aberto, né, ou jogam no rio próximo, então faz com que as pessoas, né, possam também se contaminar, né, porque naquela água pode ter fezes, então faz com que as pessoas se contaminem também. Beber somente água potável, podendo ser filtrada ou fervida, né, o que eu disse a vocês, quem não tem condições de comprar uma água mineral, pode ferver ou filtrar água. Evitar o contato, como banhos ou a lavagem de alguma parte do corpo, em fontes ou reservatórios naturais que estejam com a água contaminada por fezes humanas e de animais, certo? Então, a gente precisa evitar, né, ter alguns cuidados para poder não se contaminar, né? Já que a gente viu que para a gente ficar doente por conta da água contaminada, não é necessariamente só a gente beber, né? Se a gente tomar banho também, essa água entra pelos nossos poros, né, pela nossa pele e chega até o nosso organismo, certo? Então, todo cuidado é pouco. Vamos fazer agora as páginas 66 e 67. E lá na página 66, a gente tem assim: procure no caça-palavras o nome das 5 principais doenças transmitidas pela água. Vocês vão procurar as palavras leptospirose, cólera, diarreia, hepatite e esquistossomose. Hepatite, leptospirose, cólera, diarreia e esquistossomose, certo? São essas 5 principais doenças que vocês vão procurar, que elas estão aí, certo? Lembrando, hepatite com H. Então, hepatite, leptospirose, diarreia, esquistossomose e cólera, tá? Caso você não tenha encontrado as 5, já já eu posto a correção, tá? Segundo quesito, qual a doença muito comum em crianças causadas por micro-organismos presentes na água não tratada? Qual a doença muito comum em crianças causada por micro-organismos presentes na água não tratada? É o quê? A diarreia infecciosa. Segundo quesito, diarreia infecciosa, certo? No terceiro quesito, nós temos assim: numere corretamente. 1. Leptospirose. 2. Esquistossomose. E 3. Cólera. Primeira frase. Também chamada de doença do caramujo. É causada por vermes parasitas. Qual dessas 3 doenças aí é conhecida como doença do caramujo? A esquistossomose. Então, você vai colocar número 2 na primeira frase, né? No primeiro quadrinho, tá? Segunda frase, causada pelo vibrião colérico. É uma infecção intestinal. Vibrião colérico. Então, é o que? A cólera. Número 3. Você vai colocar 3 no segundo quadrinho. Terceira frase, doença causada por bactérias e transmitida pela água contaminada, pela urina de certos animais, principalmente pelo rato. Inclusive, tem até muitas pessoas que popularmente chamam essa doença de doença do rato. É o quê? A leptospirose, número 1, tá certo? Então, corrigindo aqui, as 5 palavras que vocês deveriam achar no caça-palavras: hepatite, leptospirose, cólera, diarreia, esquistossomose, né? E no segundo quesito, o nome da doença, diarreia infecciosa.
E o terceiro, ordem dos números, né, das frases que a gente leu, 2, 3, 1, tá certo? Na página 67, nós temos assim: explique como uma pessoa pode pegar esquistossomose, né, que é a doença do caramujo. Então, ó, você pode escrever entrando em contato com água contaminada, entrando em contato com água contaminada, onde vivem certos tipos de caramujo. Onde vivem certos tipos de caramujo, que carregam os agentes da esquistossomose. Que carregam os agentes da esquistossomose, certo? Caso você não tenha pego, daqui a pouco eu posto, tá certo? A correção. O quinto quesito tem assim: cite alguns cuidados que devemos ter para evitar doenças transmitidas por contaminação da água. Então, alguns dos cuidados você pode colocar, né? Beber água filtrada ou fervida. Beber água filtrada ou fervida. Evitar, né, andar por poças de água, né, por locais com alagamentos, certo? Então, isso aí já daria uma evitada boa, né, nessa situação, né? E o sexto quesito, nós temos duas imagens. Ó, tem assim: observe a cena. Na primeira imagem, a gente tem, né, tá vendo aí que tá saindo uma água com a cor diferente, né, um líquido com a cor diferente. E a gente tá vendo aí, ó, que já tem um peixe morto, tem uma garrafa, lata aí boiando na água. E na segunda imagem, a gente tem o peixe morto, aí já tem uma água mais escura, e tem, né, a lata, tem a garrafa, e tem mais umas coisas aí, né, boiando mais alguns lixos. Aí embaixo tem assim: agora marque com X as respostas corretas. Letra A. Na cena 1, o rio está poluído? Sim ou não? Sim, e como está, né? Muito poluído. Então, você vai marcar o primeiro quadrinho, né? Tem um quadrinho aí sim e o não, você vai marcar o sim. Letra B. Na cena 2, a poluição do rio diminuiu ou aumentou? Nessa segunda cena, tem mais lixo ou tem menos lixo do que na primeira? Tem mais lixo, né? Então, você vai marcar o segundo quadrinho, que é aumentou, certo? Letra C. O que nós podemos fazer para evitar a poluição das águas? Então, a gente pode dizer o quê? Não jogar lixo, né, na água. Você pode colocar também, né? Tem a parte do saneamento, né? Que isso aí nós pagamos os impostos, todas as pessoas deveriam ter, né, uma coleta de esgoto, mas infelizmente tem muitos lugares que não tem saneamento, então as pessoas tomam banho, usam toda a água para tudo, e essa água muitas vezes fica na rua, fica no canal, né, ou fica até mesmo no rio, próximo à casa delas, né? Então, isso dificulta bastante essa questão, né, da saúde das pessoas. Então, correção da página 67, né? Entrando em contato com água contaminada, onde vivem certos tipos de caramujo, que carregam os agentes da esquistossomose. E o quinto, né, os cuidados: ferver ou filtrar água antes de beber, evitar andar por locais com alagamentos e até por poças de água mesmo, né? Poças de água são menores, mas a gente precisa evitar.
certo? E lembrando, pausem o vídeo para vocês fazerem a correção, tá certo? E aqui, ó, sugestões aí na letra C de resposta: não jogar lixo nos rios, não jogar óleo na pia da cozinha. Também é interessante, porque se você jogar o óleo na pia da cozinha, ele pode parar em algum rio, esse óleo. E o óleo, depois que ele entra em contato com a água, para ele sair é complicado, viu? E quando a gente consegue tirar uma parte, né? Porque nem sempre isso é possível, certo? A página 68 é a atividade de casa e tem assim: Laura pegou esquistossomose e está tomando a medicação para aliviar os sintomas da doença. Troque os símbolos por letras e descubra outras medidas que evitam a doença. Então, vocês têm aí o alfabeto, né? Cada letrinha aí é representada por um símbolo. Então, vocês têm esses símbolos, ó. Aí vocês vão ver a que letra corresponde para ver a frase que vai ser formada, certo? Então, é bem fácil, né? A atividade de casa, você vai só trocar esses símbolos por letras, né? Para ver que frase forma, certo? Então, hoje nós ficamos por aqui, ó. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.